Bem, gente, mais uma questão de análise combinatória. Essa questão aqui, ela também é outra questão boa, tá certo? Como eu disse para vocês, o conteúdo de análise combinatória é um dos conteúdos mais difíceis de matemática do ensino médio, porque requer muita interpretação. Então vamos lá, olha só. A vendedora de roupas está arrumando os cabides da vitrine de uma loja. Ela deve pendurar 5 camisas, 3 bermudas e 2 casacos na vitrine, de modo que cada peça fique uma do lado da outra sem sobreposição. Quantas são as disposições, de modo que as peças de um mesmo tipo fiquem sempre juntas? Aí nós temos aqui as alternativas. Pessoal, olha só o que está acontecendo aqui. Ó. A vendedora está arrumando as peças de roupas na vitrine, né? Então ela tem 5 tipos de camisas, cada camisa diferente uma da outra. Ela tem 3 tipos de bermudas, 3 bermudas diferentes e 2 casacos. E aí ela está arrumando e não pode haver sobreposição de peças, ou seja, vai ficar uma peça do lado da outra assim na vitrine. Vai ficar uma camisa do lado da outra, assim como fica também uma bermuda do lado da outra e um casaco do lado do outro. Tá certo? E nós devemos calcular quantas são as disposições que ela pode arrumar essas roupas na vitrine. Então, olha só. Uma primeira possibilidade é você pensar assim. Veja só. Como são 5 camisas, ela pode colocar primeiro as camisas. Então, eu vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Ela pode colocar primeiro aqui as camisas. Depois ela coloca as bermudas. São 3, 1, 2, 3. Aí depois ela coloca aqui as bermudas. E por fim os casacos. Ela pode fazer isso, tá certo? Ela pode começar assim, vou colocar primeiro as camisas, depois as bermudas e os casacos. Ou então ela poderia colocar primeiro as bermudas, depois as camisas e aí os casacos. Mas vamos pegar essa primeira possibilidade. Para essa configuração aqui, como são 5 camisas diferentes, aqui eu tenho 5 possibilidades de camisa. Então qualquer uma das 5 camisas eu posso botar aqui primeiro. Então para cá eu tenho 5 possibilidades. A camisa que eu coloquei aqui, ela não pode ser colocada ali. Então para cá só me restam 4 possibilidades. Aqui 3 possibilidades. Ali 2 possibilidades. E aqui só me resta uma possibilidade. Tá certo? Então, ó, só para as camisas, começando primeiro, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter quantas possibilidades? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você fizer essa multiplicação, vai dar 120. Então, só para as camisas assim, eu vou ter 120 possibilidades. E para as bermudas? Ora, como são 3 bermudas, para cá eu tenho 3 possibilidades. Aqui eu vou ter 2 possibilidades, pois a bermuda que eu colocar aqui não pode ficar ali. E depois aqui só vou ter uma possibilidade. Então, pelo princípio fundamental da contagem, para as bermudas aqui no meio, eu vou ter quantas possibilidades? 3 vezes 2 vezes 1, 6 possibilidades. E para os casacos, aqui eu vou ter 2 possibilidades, ali uma possibilidade, total 2 possibilidades, pelo princípio fundamental da contagem. Então, nesta disposição aqui, primeiro camisa, depois bermuda e depois os casacos, pelo princípio fundamental da contagem, o total de possibilidades que nós vamos ter, eu vou chamar de T0, é só você fazer 120 vezes 6 vezes 2. Olha só. 120 vezes 6, isso aí vai dar 720. Então, 2 vezes 720, isso dá 1440. 1440. Aí a pessoa precipitada vai olhar aqui o gabarito e tem esse valor e marca. Só que você está esquecendo de um detalhe se você fizer isso. Olha só. 1440 é para esta configuração, eu colocando primeiro camisa, depois bermuda e depois casaco. Mas você concorda comigo que eu poderia fazer assim, ó, colocar primeiro bermuda, depois a camisa e depois o casaco. Ou eu poderia colocar primeiro casaco, camisa e bermuda. Então você imagine o seguinte,
Imagine o seguinte, imagine agora que para os tipos de peça, nós vamos ter o seguinte, ó. 1, 2, 3, porque são 3 tipos de peça. Nós temos camisa, bermuda e casaco. Para cá, eu posso colocar qualquer um dos 3. Eu poderia colocar, como eu fiz aqui, primeiro camisa, ou então eu poderia colocar primeiro bermuda e depois casaco. Então aqui eu tenho 3 possibilidades. Para cá eu tenho 3 possibilidades. Se eu botar a camisa aqui, eu não posso botar aqui mais, né? Então ali eu vou ter 2 possibilidades. E aqui só vou ter uma possibilidade. Então o total de possibilidades aqui vai ser 6. Tenho 6 possibilidades aqui para ajeitar esses tipos de peça, tá certo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, o total que eu vou ter é 6 vezes 1.440. Então o total aqui vai dar 6 vezes 1.440. Se você fizer esta continha aí, essa conta vai dar 8.640, e aí o gabarito aqui é a letra E. Veja que questão boa.